Então, pessoal, vamos lá. Vamos fazer mais uma aula, um vídeo aula. E hoje nós vamos comentar, discutir com vocês a radiação. Então, nós sabemos que a radioatividade é a capacidade que o átomo tem de emitir as radiações. E nós comentamos muito com vocês, o pessoal da radiologia, a radiação ionizante. Então nós temos a radiação ionizante e radiação não ionizante. Então na nossa área nós vamos comentar, discutir muito a radiação ionizante. O que é uma radiação ionizante? O nome já fala íons. Íon significa carga elétrica. Essa carga elétrica pode ser negativa e ela pode ser positiva. Então quando você fala assim, que é uma radiação ionizante? Então é a capacidade que o átomo tem de perder ou ganhar elétrons para formar íons. Por isso que se dá esse nome de ionizante. Mas nós temos também, porque não vou deixar de falar para vocês, da radiação não ionizante. A radiação ionizante, ela não tem esse poder, né? Ela tem uma energia menor do que a radiação ionizante. Os átomos que não têm uma energia suficiente para arrancar os elétrons ou da molécula ou de tecidos, então nós chamamos de radiação ionizante. Então ela age mais na superfície. Então ela pode causar danos, mas não como a radiação ionizante. Qual é o exemplo que nós temos da radiação não ionizante? Então nós temos a radiação infravermelho, né? A radiação, deixa eu lembrar, os micro-ondas, radiofrequências, vamos mais uma, os lasers. Então esse tipo de radiações é a radiação não ionizante. O que significa? Significa que ela não consegue arrancar o elétron dos átomos. Então vou voltar para a nossa matéria agora, da ionizante, tá bom? Então, se perguntar para você se existe a não ionizante, você sabe disso. Inclusive, quando vocês forem pegar os contrastes, aqueles exames contrastados, que vocês vão usar muito na sua vida profissional, a professora deve falar para vocês sobre essa radiação não ionizante. Muito bem. Então eu falei para vocês que a radiação ionizante é a capacidade que o átomo tem de perder ou ganhar elétrons para formar íons. Íon significa carga elétrica. Exemplo de radiação ionizante. Nós temos raio-x, radiação alfa, esse aqui é o símbolo, né? Radiação alfa, radiação beta, radiação pósitron e a radiação gama. Então nós vamos falar hoje da radiação alfa. Eu coloquei um exemplo aqui para vocês, e vocês vão lembrar quando vocês fizeram o ensino médio, quando pegou aquela química geral, que o professor explica para vocês o que é uma reação ionizante. Então aqui nós temos uma ligação iônica. Iônica porque também ela forma íons. Então vocês vão lembrar o seguinte, o átomo sódio, o número atômico dele, valor dele é 11. E o cloro, o número atômico dele, 17. O que acontece aqui? Então, na primeira camada eletrônica, nós temos 2 elétrons. Na segunda camada eletrônica, 8 elétrons. E na terceira camada eletrônica, 1 elétron. Então, tem a camada K, L e M. Aqui o cloro também, na primeira camada eletrônica, camada K, ele tem 2 elétrons. Na camada L são 8 elétrons e na última camada M, 7 elétrons. O que é ionização? Então, para que o átomo se torne estável, né, ele precisa de obedecer à lei de octeto. O que é essa lei de octeto? Ele tem que terminar com 8 elétrons para formar substância. Então, nessa reação aqui,
reação iônica, nós temos a formação do cloreto de sódio, que é o sal de cozinha. Então ele surge também formando íons. Isso aqui é para você entender o que é ionização. Então o que acontece? Então esse átomo aqui, ó, ele sai dessa camada aqui e vai para essa aqui do cloro. Ó. Então quando ele sai daqui e vem para cá, olha só, aqui é 1. Ele vem para cá, para essa aqui ter 8 elétrons na última camada. Então quando ele sai, ele fica com 8 também na última camada. E esse átomo, esse elétron, caminha para cá. E aqui vai formar 7 mais 1, 8. Então aqui nós temos a lei de octeto, o sódio com 8 elétrons na última camada, o cloro também com 8 elétrons na última camada. Então eles formaram uma ligação iônica. Então formou isso. Quando o sódio perdeu o elétron, ele ficou com a carga mais. Então ele é um cátion. Quando o cloro ganhou o elétron, ele ficou com a carga menos, o ânion. Então, aqui nós temos carga positiva, carga negativa. Então, quando eu falei para você que ionizante significa é a capacidade que o átomo tem de perder, está perdendo, ou ganhar, está ganhando. Então, isso aí é uma radiação, é uma reação ionizante. Aqui não está sofrendo, aqui, olha, presta bem atenção. O sódio e o cloro, eles não são átomos que liberam radiação. Só estou dando um exemplo para você entender o que é uma formação de íons. Então vamos voltar agora, vamos continuar aqui. Então nós vamos comentar agora a radiação alfa. O que é uma radiação alfa? Isso aqui tem um símbolo dela, que tem 4 em cima e 2 embaixo. Então, essa lei é chamada de primeira lei de Soddy, Frederic Soddy, que foi um físico-químico inglês que formulou essa lei para nós. O que ele fala para nós? Radiação alfa é quando um átomo radioativo, tem que ser radioativo, lógico, quando um átomo radioativo sofre um decaimento, vocês vão entender agora. Alfa, o seu número atômico perde 2 unidades e o seu número de massa perde também 2 unidades. Por isso que tem esse quadro aqui. Então esse quadro representa 2 prótons que ele perde, isso é a massa, 2 prótons e 2 nêutrons. E por que tem esses 2 aqui, professor? Aqui eu entendi, aqui, ó, quando ele faz uma radiação, sai do núcleo 2 prótons e 2 nêutrons, 4. E esse 2 é porque as 2 partículas de prótons que saem do núcleo são positivas. Então a carga elétrica da radiação alfa é mais 2. Por isso que tem esse 2 aqui. Tranquilo? Muito bem. Então quem formulou esse enunciado para nós foi o Frederic Soddy, que morreu em 1956, né? Muito bem. Quais são as características dessa radiação alfa? Então vamos ver então. A radiação alfa ela é emitida pelo núcleo a uma velocidade de 20.000 km por segundo. Você imagina que a luz tem 300.000 km por segundo, não é mesmo? Então ela tem o quê? 5% desse valor de 300.000 km por segundo. Então qual que é a velocidade da radiação alfa? 20.000 km por segundo. Outra característica, ela tem o poder de ionização dela é muito alto. Então você tem a radiação alfa, radiação beta, radiação gama. Dessas 3 radiações, a que mais tem o poder de ionização maior é a radiação alfa. Você pode ver que ela é uma radiação, olha só, que ela tem partículas positivas. E ela também é pesada, por quê? Porque ela tem 2 prótons e 2 elétrons. Só vou comentar para você entender. A radiação alfa com a radiação beta, a alfa é mais pesada, porque ela tem massa. Na radiação beta, como o elétron não tem massa, é uma massa desprezível, ele se torna leve. Então o poder de penetração, o poder de ionização da radiação alfa é muito alto. O que você tem que entender? Por que eu falo poder de ionização? Porque forma íons. Então, se você comparar radiação alfa e radiação beta, o poder de ionização da alfa é maior que a da beta.
certo? Depois nós vamos comentar, um de cada vez, tá bom? E o poder de ionização é alto, e o poder de penetração é baixo. Por que eu falo que o poder de penetração da radiação alfa é baixo? Porque essa radiação é uma radiação, ela é pesada. Então a radiação alfa, ela mal consegue penetrar na minha pele, numa folha de papel. Mas isso não quer dizer que ela não vai deixar de causar prejuízo. Então, se for uma pessoa que é suscetível a uma doença, essa radiação, ela pode penetrar na pele, que está ferida, e invadir o organismo, causando câncer. Então, muito cuidado com o técnico de radiologia ao trabalhar, quando você estiver trabalhando, para você não sofrer nenhum tipo de contaminação. Então mais uma vez, não é porque a radiação alfa tem um baixo poder de penetração, não significa que você está imune a essa radiação. Tranquilo? Muito bem. Agora o que eu vou fazer? Agora eu vou apagar aqui, vou dar um exemplo de vocês, como é que ocorre uma radiação alfa. Aí nós vamos terminar o vídeo e eu vou para o próximo, eu vou continuar o vídeo com atividades, tá bom? Então vamos lá então, deixa eu apagar isso aqui e vou dar exemplo para vocês, né? Ficar explicadinho, para vocês entenderem como ocorre a radiação alfa. Vou explicar para vocês a primeira lei de Soddy, Frederic Soddy. Se você perguntar para mim, Flávio, quem foi que descobriu essa radiação alfa? Foi Rutherford, né? Ernesto Rutherford. Também teve um outro, dois cientistas. Mas o que eu dou importância também, mais importância, é o Ernesto Rutherford, porque ele descobriu e provou, né? Através de um experimento que ele fez, ele descobriu essa radiação alfa. Bom, então vamos entender então essa radiação alfa, né? Vamos aqui então. Nós vamos pegar aqui, ó, o elemento radioativo, é o tório. A massa dele aqui é 235 e o número atômico dele 90, certo? Então nós estamos trabalhando com o elemento radioativo tório, né? O que acontece então? Esse elemento aqui, ele vai sofrer uma radiação alfa. Então você coloca assim. E aqui você coloca o símbolo da radiação alfa, que é alfa. Aqui vem o número 4, porque nessa radiação aqui vai liberar 2 prótons e 2 elétrons. Então nós temos aqui 2 prótons de carga positiva e 2 partículas de nêutrons, né? Que não tem a carga elétrica. Então 1, 2, 3, 4. Então esse 4 é isso aqui. E aqui apareceu um 2 por quê? Porque os 2 prótons, cada um mais um, 2. Então nós temos a carga elétrica da radiação alfa vale mais 2. Então veja bem então aqui que vai acontecer? Então esse átomo está sofrendo uma radiação alfa e ele se transforma em outro átomo. Então, vamos colocar um X aqui para você entender, né? Vamos colocar um X aqui. Eu vou passar para a tabela periódica, só para entender. Então 235 menos 4, porque ele perde 4, vai ficar 230 e quanto? 231. Porque essa massa aqui, eu dei uma revisão para vocês. O que é a massa atômica? Massa atômica é uma quantidade de prótons e de elétrons que nós temos aqui. Então, quando há uma liberação de radiação alfa, o que acontece? Os 2 prótons e os 2 elétrons saem do núcleo. Então, vai ficar 231 e 88, né? Então, vamos lá. Radiação alfa. Quando o átomo radioativo sofre um decaimento alfa, o seu número atômico perde 2 unidades. 90 menos 2, 88. E o seu número de massa perde 4 unidades. 235 menos 4, 231. Quem que é esse elemento aqui, né? O que apareceu? É o rádio, certo? Ele é o rádio.
Vou dar mais outro exemplo para vocês entenderem. Outro exemplo. Eu vou passar a atividade para vocês fazerem, tá? Então, mais um exemplo aqui, ó. Então, você tem, vamos lá, vamos pegar o urânio. Você tem o urânio, o número atômico dele, 238, pode ser 38. E o número atômico dele é 92. Ele vai sofrer uma radiação alfa. Então, vai ser alfa, 4 em cima, 2 embaixo. Então, ele vai transformar em quem? Então, quando ele perde 2 unidades, ele transforma no tório, porque o número atômico do tório é 90. Então, vai ficar 92 menos 2, 90. 238 menos 4, 234. Certinho? Então, tá aí. Beleza, então, né? Vamos fazer mais um para terminar, vou passar para as atividades. Tá bom? Vamos fazer assim, ó. Eu tenho um elemento aqui, vamos lá, eu tenho um elemento, vamos falar que é o tório, o tório, né? Vamos lá, tem um tório, 238, 92, passa a setinha. Agora ele vai sofrer 2 radiações alfa. Você não vai fazer uma e a outra também. Para que isso? Só coloca 2. Se ele sofrer 6 radiações alfa, você coloca os 6 aqui, ó. Não tem necessidade de você fazer uma radiação alfa, 2 ou 3, isso não. Então você faz assim, sofreu quantas radiações alfa? 2. Aí como é que vai ficar então? Vai ficar nesse elemento aqui, ó. Depois eu falo o elemento, né? Olha. 2 vezes 4, 8. Então agora eu vou tirar 8 unidades. Porque 4 significa 2 prótons e 2 nêutrons. Como são 2 radiações, então vamos trabalhar com o dobro. 2 vezes 4, 8. 238 menos 8, então ficou 230. Certo? 2 vezes 4, 8, tirou daqui. E 2 vezes 2, 4. 92 menos 4 dá quanto? Dá 88. Então aqui nós temos o surgimento do átomo radioativo, o rádio. E assim continua. Até chegar no átomo que ele não emite radiação. Que no caso é o chumbo, que é o PB. Que lá na frente nós vamos comentar mais. Tá bacana? Então, eu quero que vocês estudem bem. Coloquei o texto lá para vocês no Classroom, vocês vão estudar. E enquanto nós estivermos na aula, nós vamos comentar e discutir isso aqui com vocês. Tá bom? Até logo. Falou!